E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Quarentena alegre, cheia de tarefas, cheia de estudo. Então a gente vai começar agora a discutir angiosperma, são 4 módulos que vão tratar deste grupo. As minhas aulas estão mais ou menos na sequência do que está na apostila. Eu vou disponibilizar para vocês, além do PowerPoint em PDF, também um texto teórico que tem mais a ver com a minha sequência, aí para ajudar a vocês, né, no estudo, beleza? Então, o que vai pegar um pouco são alguns exercícios que estão no módulo 5, mas que eu não vou conseguir falar por conta da divisão que eles fizeram, fica muito extenso. Então, eu vou acabar sugerindo no próximo módulo. Então, eu vou falar do módulo 6, mas eu vou falar, volta lá, vai ter uma tarefinha, vai ter um exercício do módulo 5. Mas vou tentar deixar isso bem organizado para vocês. Legal? Então, aí a sugestão de tarefa também. A gente começa falando das angiospermas, que representam o grupo mais diverso entre todos os vegetais. É o grupo dominante. Então, existe mais de 300 mil espécies de angiospermas, e para vocês terem uma noção, não existe hoje catalogados 400 mil espécies de plantas. Então, eles representam a grande maioria de espécies do planeta. E, diferente da sua antecessora, as gimnospermas, essas plantas elas vão ter sementes revestidas por algo. Então, gimnospermas eram sementes nuas. Angiospermas são sementes revestidas. O que você está vendo aí na foto, que é a pimenta representa exatamente um revestimento. Se você cortar a pimenta, vai ter um monte de sementinhas. Então, as angiospermas são as plantas que têm essas sementes revestidas por essa estrutura que nós chamamos de fruto. Pois bem, como elas são as mais bem adaptadas ao ambiente terrestre, são as que de forma mais eficiente conseguiram ocupar o ambiente terrestre, nós temos uma diversidade muito grande, tanto no aspecto vegetativo, tipo de caule, tipo de raiz, tipo de folha, como no aspecto reprodutivo, tipo de flores e frutos. Então você está vendo aqui representantes, né, bem diferentes uns dos outros, como as orquídeas, que são epífitas, crescem em cima de outras plantas, as gérberas, que crescem no solo e precisam de muita água, e a dionéia, que é uma planta carnívora. Tá? Então você tem uma diversidade enorme de estratégias, tanto de sobrevivência como de reprodução. Pois bem, quando a gente pensa em angiospermas, é interessante associar a nossa alimentação. Por quê? Porque a grande totalidade de vegetais usados na nossa alimentação é angiosperma. Tirando em algumas populações que se alimentam de algas, né, os orientais gostam muito de algas, nós, a partir do momento que passamos a incorporar a comida japonesa na nossa dieta, passamos a consumir mais algas, mas tirando essa população, normalmente o que a gente come é angiosperma. No Brasil, o pinhão é a exceção, que é a semente de Gymnosperma araucária. Todos os outros vegetais que você come são angiosperma. Você não come briófita, vou fazer uma sopa de musgo. Você não come pteridófita, vou fazer uma salada de samambaia. Não existe isso. Então, a grande maioria dos vegetais usados na nossa alimentação são angiospermas. Embora a variedade de angiospermas seja grande e a dieta mundial utilize de uma diversidade muito grande de vegetais, 2 grupos se destacam. Existem 2 grandes grupos de angiospermas que se destacam porque foram domesticados por nós e hoje ocupam grandes áreas de plantio ao longo do planeta. Uma delas é chamada de gramíneas, são as gramíneas. Os exemplos de gramíneas, né? Arroz, aveia, milho, cevada, cana-de-açúcar, trigo, são os principais exemplos de gramíneas. Tem outros, tá? Tem outros que eu não coloquei aqui, mas que estão bem representados por esses exemplos. As gramíneas estão bem representadas. Agora, o outro grupo é o grupo das leguminosas. Soja, feijão, amendoim, lentilha, ervilha. Certo?
Então, se você pegar as áreas agricultáveis e ver quem ocupa essas áreas, você vai perceber que as gramíneas e as leguminosas, elas dominam, certo? Elas são os grandes vegetais plantados por nós. Legal? Nossa dieta brasileira se utiliza de uma gramínea e uma leguminosa, né? O arroz com feijão. Beleza? Mas vamos continuar. O que as angiospermas compartilham com as gimnospermas, pensando assim em características evolutivas, né? Então, as angiospermas e as gimnospermas compartilham os vasos condutores de seiva, que também é compartilhado com as pteridófitas. A heterosporia, ter dois tipos de esporos, micrósporo e megásporo. Endosporia, esses esporos germinarem no interior dos seus respectivos esporângios. O micrósporo no interior do microesporângio, o megásporo no interior do megaesporângio. A polinização, que é o transporte do gametófito masculino jovem, chamado grão de pólen, até o óvulo, local onde vai estar o gametófito feminino. Os gametófitos, seja o masculino, tubo polínico, seja o feminino, saco embrionário, são muito pequenininhos, microscópicos e dependentes do esporófito. Fecundação independente da água, como o grão de pólen é levado ou pelo vento, ou no caso das angiospermas, com a ajuda de animais, não é mais necessário que os gametas eles nadem e, portanto, desta forma, não existe mais a necessidade de água para o vegetal se instalar. Então, a conquista, né, do ambiente ele é, dessa forma, mais eficiente, do ambiente terrestre. E a produção de sementes, que faz com que tanto as angiospermas como as gimnospermas sejam chamadas de espermatófitas. O termo esperma significa semente, então está no próprio nome. Legal? Agora, existe uma dupla de novidades evolutivas que explicam esse maior sucesso adaptativo do grupo. Um deles é a flor, o outro é o fruto. O material do objetivo ele vai tratar primeiro da flor, daí falar de toda a reprodução, para depois falar do fruto. Então eu vou seguir essa orientação do material. Então vou falar primeiro da flor. A flor, aqui representada pelas orquídeas, pela magnólia, ela é uma estrutura, né, extremamente importante. Aí que o fruto, que é a outra novidade evolutiva que as angiospermas trazem, né? No caso do amendoim, que é um fruto seco, e o do guaraná, que é um fruto carnoso, um fruto tipicamente brasileiro. Então a gente vai falar mais da flor, tá certo? Então vou falar da flor. Aqui, para a gente lembrar do que já foi discutido até agora, eu volto a colocar um cladograma para lembrar os grandes avanços evolutivos de cada grupo. Então veja, o grupo dos vegetais em relação às algas tem embriões protegidos. Das pteridófitas em relação às briófitas tem o sistema vascular. Beleza? Então as pteridófitas em relação às briófitas, sistema vascular. As gimnospermas e angiospermas em relação às pteridófitas, semente. E as angiospermas em relação às gimnospermas, flor e fruto. Legal? Então, vamos falar da flor. A flor é a estrutura especializada na reprodução sexual. Uma flor completa é aquela que tem todos os componentes que eu vou apresentar aqui. Uma flor incompleta vai faltar um dos componentes, certo? Então a gente sempre fala da flor completa. Uma flor completa, ela é também chamada de perfeita, né? E pode ser o oposto de flor perfeita é imperfeita. Então existe aí essa possibilidade. Então quais são os componentes? Eu vou começar de baixo para cima. Então eu começo com o pedúnculo floral. O pedúnculo floral é um cabinho de conexão da flor com o caule. É o início de um ramo que se conecta ao caule. Então o pedúnculo floral nada mais é do que um cabinho de conexão da flor ao caule. Na ponta, ó, então veja aqui uma foto de um pedúnculo, tá vendo? Isso é o pedúnculo floral. Na ponta do pedúnculo floral, você está vendo aqui, ó, observe com o cursor, ó, uma região dilatada. Essa região dilatada é o receptáculo floral. Então é a região da ponta do pedúnculo que fica dilatado. Essa dilatação tem um objetivo, aumentar a área para inserção dos demais componentes da flor. Então por que é dilatado? Para ter mais espaço para conexão
dos outros componentes da flor, certo? Então, veja aqui, ó, agora numa visão mais próxima, essa região aqui, ó, que começou mais dilatada até aqui em cima, ó, tudo isso aqui é o receptáculo. E você vê que os outros elementos estão ligados nele. Legal? Pois bem. Agora nós vamos para os verticilos florais. Os verticilos florais são folhas modificadas. Existem dois grupos de folhas modificadas que fazem parte da flor. As folhas modificadas não reprodutivas, inférteis, e as folhas modificadas reprodutivas, sexuais. Beleza? Então as duas primeiras que eu vou falar são estéreis e as duas últimas são férteis. Pois bem, as sépalas são as mais externas de todas. Então elas se inserem no receptáculo mais externamente. São as sépalas e elas são verdes, certo? Então elas lembram folhas, elas são verdes. E a função é proteger os outros componentes da flor, né, os demais verticilos florais. Isso é muito mais evidente quando a flor está em formação, quando a gente chama de botão floral. Então isso aqui é um botão floral e dá para ver as sépalas protegendo os demais componentes da flor que ainda não estão prontos. Aqui as sépalas novamente. O conjunto de sépalas nós chamamos de cálice. Então, cada elemento, aqui, ó, cada um desses elementos é uma sépala, todos eles juntos conferem o cálice. Pois bem, o segundo componente estéreo dos verticilos florais são as pétalas. As pétalas normalmente são coloridas e a função é atrair os polinizadores. Muitas pétalas têm glândulas de odor que também liberam perfume para a atração dos polinizadores. Então, plantas angiospermas que apresentam flores com pétalas coloridas e cheirosas têm como artifício, estratégia, atrair animais para fazer a polinização. Então, veja aqui as pétalas de uma ninféia. O conjunto de pétalas nós chamamos de corola. Então, o conjunto de sépalas, cálice. O conjunto de pétalas, corola. Pois bem, o cálice e a corola em conjunto chamam perianto. Então, cálice e corola, que são os elementos estéreis dos verticilos florais, formam o perianto. Peri ao redor de, anto flor, ao redor da flor. Então a função é proteção e atração, certo? Proteção e atração. É proteção do resto dos componentes e atração de polinizadores. Pois bem, aqui ó, você está vendo o perianto fundido. Aqui você não consegue identificar qual é a sépala e qual é a corola. Houve uma fusão dos elementos. Tanto na Rafflesia arnold, que é a maior flor do mundo, como na Draculacímia, que é a flor macaco, esses elementos se uniram. Então, o perianto é uma coisa só. Só para informá-los, essa flor, a Rafflesia, ela tem um odor de carniça para atrair moscas. E a flor macaco recebe esse nome porque quando você olha frontalmente, parece o rosto de um macaco. Mas ela não tem nenhuma relação com a atração desses animais. Ela não atrai esses animais. Pois bem, em algumas plantas, a sépala e as pétalas, elas são iguais. Então, no exemplo anterior, elas se fundiram. Nesse exemplo, as sépalas e as pétalas não têm diferença. Quando eu olho para a sépala, eu vejo a mesma coisa que quando eu olho para a pétala. Não há diferença. Aí eu chamo de tépala. Então, sépalas e pétalas, quando se assemelham, são iguais na aparência, na cor, elas recebem o nome de tépalas. É o que acontece com a tulipa, uma flor típica de regiões frias, e com os lírios. Pois bem, voltando. Agora nós vamos para as duas outras camadas dos verticilos florais mais internas, que são as formas férteis. Mais internamente, as pétalas, nós vamos encontrar os estames. Os estames são os órgãos sexuais masculinos, tá? E são formados por duas partes. Um cabo, que pode ter tamanho variável, dependendo da espécie da planta, um cabinho, chamado filete,
e uma porção dilatada na ponta chamada antera. A região da antera é a mais importante porque é lá que nós vamos encontrar as estruturas reprodutoras. Que estruturas que nós vamos encontrar na antera? Os microsporângios, que também são chamados de sacos polínicos. Os microsporângios ou sacos polínicos ocorrem na antera no número de 4. Então, cada antera tem 4 sacos polínicos, 4 microsporângios. Lá dentro, lembre-se, vai ocorrer a meiose e serão produzidos os micrósporos, haploides. Então, dentro dos microsporângios, existem células diploides chamadas células-mãe dos micrósporos. Essas células diploides sofrem meiose, dando origem a 4 micrósporos haploides. Esses micrósporos germinam no interior dos sacos polínicos, endosporia, dando origem aos grãos de pólen. Então, aqui dentro da antera, vai ter um monte de grão de pólen, certo? Então, a antera é o local do estame aonde eu vejo a meiose e a endosporia. O resultado final, o pólen. Aqui, ó, você está vendo as fotos dos estames com a antera na ponta e o filete. Aqui, ó, outra foto da antera com o filete. E nós chamamos de androceu ao conjunto de todos os estames. Então, cada elemento filete com antera é um estame. O conjunto de todos os estames nós chamamos de androceu, que significa aparelho reprodutor masculino. Pois bem, eu vou mostrar para vocês agora a antera em corte. Então, essa antera de uma flor, lírio, eu vou cortar longitudinalmente, assim, ó. É esse corte longitudinal, você consegue ver o saco polínico. E lá dentro já o pólen. Então já houve a meiose, já houve a endosporia. Então está repleto de pólen. Aí quando um inseto vem, um pássaro vem, né, o atrito vai romper a camada e o pólen vai grudar no animal. Certo? Outro plano de corte, agora o corte transversal. Aqui você vai ver bem os 4 sacos polínicos. Então, 1, 2, 3, 4. Perceba que é uma folha que se dobrou. É uma folha que se dobrou. E aí os micrósporos foram produzidos no interior da cavidade, sofreram endosporia, se transformaram em pólen e ocuparam todo o interior. Certo? Então, os 4 sacos polínicos em corte transversal de uma antera. Legal? Pois bem, agora nós vamos para a parte mais interna, o estigma, também chamado, o pistilo, também chamado de gineceu ou carpelo. Esses nomes todos podem ser usados como sinônimo, embora cada qual tenha uma definição ligeiramente diferente uma da outra. Então, aqui a gente vai tentar simplificar, porque os vestibulares, por sorte, não complicam. Então veja, o pistilo é o órgão sexual feminino, é o equivalente ao estame, que é o masculino. Ele é formado por carpelos, que podem ser únicos, um carpelo só, então o pistilo e o carpelo são a mesma coisa, certo? Ou o pistilo pode ser formado por carpelos que se fundem. Então, 2 carpelos se fundem, 3, 4. Então, esse conjunto de carpelos fundidos eu chamo de pistilo. Então, por que pistilo e carpelo às vezes se confundem? Porque, às vezes, o pistilo só tem um carpelo, então vira sinônimo. Legal? O conjunto de pistilos é chamado gineceu. Agora, existem plantas que só têm um pistilo, que é formado por um único carpelo. Então, o gineceu, o pistilo e o carpelo é a mesma coisa. Tá? Então, o carpelo é uma folha sexual feminina. O pistilo é o conjunto dessas folhas sexuais fundidas. E gineceu é o conjunto de pistilos. Tem plantas que têm um único carpelo, que, portanto, representam o seu pistilo, que, portanto, representam o seu gineceu. Legal? Agora, veja. Quando eu analiso o pistilo é dividido em 3 partes.
uma região superior adaptada a receber o pólen, que é o estigma, um tubo de conexão comprido chamado estilete, e a região mais importante, ovário, aonde vai estar os óvulos. Óvulos já vimos quando estudamos gimnospermas. São as estruturas formadas por uma capa de revestimento chamado tegumento e um megasporângio, aonde vai ocorrer a meiose, vai formar o megásporo. Lembre-se que aqui só existe uma célula-mãe do megásporo, diploide, vai formar 4 células haploides, 3 vão desaparecer, forma o megásporo funcional. O megásporo funcional se transforma no gametófito feminino, que é o saco embrionário, dentro ainda do megasporângio, que fica no interior do tegumento. O conjunto tudo é o óvulo. Então eu vou repetir tudo isso, mas eu já vou colocando aqui para, pela repetição, isso ficar na cabeça. Então aqui dentro do ovário vão existir um ou mais óvulos. Óvulos são estruturas formadas por uma capa protetora chamada tegumento e o megasporângio. Esse conjunto é o óvulo. Muito bem. Então aqui, ó, você está vendo o pistilo. O pistilo é isso aqui, ó. Isso aqui que é o pistilo. Foi retirado aqui sépalas, pétalas e vários estames para você ver o pistilo aqui, ó. O ovário é essa porção dilatada, o estilete e o estigma. Certo? Ó, outro aqui, ó. Estigma e o estilete. Aqui tá, ó, a antera, dá para ver o grão de pólen aqui, ó. Esse estigma dá para ver bem que ele é todo cheio de expansões. A gente vai voltar a falar disso, por que tem essas expansões. Aqui, ó, é o gineceu, que é o conjunto de pistilos. Essa é uma flor mais difícil de se ver, porque ela é multipistilada. Ela tem muitos pistilos. Então, cada uma dessas estruturas que você está vendo aqui é um pistilo. Normalmente a flor só tem um. Então, essa aqui tem vários pistilos. O conjunto de todos esses pistilos é o gineceu, aparelho reprodutor feminino. Muito bem. Vamos agora ver por partes. O estigma, que é essa região mais da ponta do pistilo, é cheio dessas dobrinhas. Qual é a lógica dessas dobras? Aumentar a aderência. Então ela recebe o pólen gruda nessas estruturas. Então essas expansões servem para aumentar a aderência com o pólen. Tá? Aí, abaixo do estigma, nós temos o tubinho que é o estilete. Então para que serve o estilete? Quando o grão de pólen cai aqui no estigma, se ele cair na flor da sua mesma espécie, tudo der certo, o grão de pólen vai virar o tubo polínico. Isso também já foi visto em gimnospermas. Então aqui vai cair o pólen, aí o pólen vai crescer aqui na forma de um tubo polínico, no estilete. Então aqui, ó, cai o pólen e o tubo polínico cresce no interior deste estilete até atingir o ovário que vai estar lá no fundo protegido, certo? Então veja essa imagem que dá para ver os vários tubos polínicos crescendo no estilete de o pistilo de uma flor, tá? Aqui, ó, vários grãos de pólen e todos os tubos polínicos crescendo. Cresceu, atinge o quê? O ovário. O ovário é essa porção aqui, ó, dilatada, que tende a ficar escondida no interior, né, da flor. O ovário, ele vai se transformar no fruto após a polinização. Então aqui está o corte de um ovário e você consegue ver as camadas que compõem o ovário, né, ó, uma camada mais interna, uma camada mais externa, os vários óvulos aqui dentro. Ó. Então isso aqui é o ovário, isso tudo é o ovário. Dentro tem uma cavidade onde nós encontramos os óvulos. Você tem que saber que após a polinização e, consequentemente, após a fecundação, o óvulo vai se transformar em semente e o ovário vai se transformar no fruto. Isso é uma informação importante que vale a pena você memorizar. Então, eu termino aqui a proposta dessa aula, para a aula não ficar muito grande, senão ela fica muito comprida. Aí a próxima vai ser mais ou menos desse tamanho. Eu falo, em parte, o que eu deveria falar nesse módulo, ainda 5,
e o que eu vou falar no módulo 6, que é mais reduzido, beleza? Então, os exercícios propostos na página 82, eu vou fazer alguns deles. Então, exercício 2. O 1 não dá para fazer porque eu vou tratar no módulo 6, tá bom? A figura a seguir representa uma flor de angiosperma. Então, esqueminha de angiosperma, numerado. Identifica as estruturas numeradas de 1 a 6. De 1 a 6. Então, vamos lá comigo, ó. 1 está apontando para essa estrutura do centro aqui, ó. Então, isso aqui é o pistilo, né? Isso aqui é o pistilo. Gineceu, tal. Né? Se tivesse uma linha aqui, outra no meio e outra na base, eu chamaria essa região de estigma, do meio de estilete e na base de ovário. Mas como está representando apenas a estrutura como um todo, concluo que ele está chamando isso aqui de pistilo. Porém, você pode chamar de estigma, não estaria errado. Legal? Seria o estigma da flor. Né? Porque ele não está apontando para o meio estilete nem para a base, que é o ovário. Eu responderia ou pistilo ou estigma. Os dois estariam certos. 2. 2 é essa estrutura aqui, certo? Então, de novo, ele está apontando para agora a parte masculina. É o estame. É o estame. Estame, se eu tratar, se eu analisar como um todo, está saindo da parte de baixo, seria o filete, não da parte dilatada, que seria a antera. Então, provavelmente ele está chamando de estame. 3, a parte colorida, pétala. 4, sépala. 5, pedúnculo. 6, receptáculo. A resposta que o objetivo deu foi essa aqui, ó. Certo? Então veja, ele considerou estigma do gineceu. Próximo. Comparando-se um estróbilo do gimnosperma com uma flor de angiosperma, observa-se uma diferença marcante, que é a presença ou ausência de. Então, pulei do 2 para o 6, os outros exercícios também é necessário conhecimento do que vem no módulo 6. Mas o que salta aos olhos quando eu comparo o estróbilo de um pinheiro com a flor de uma angiosperma? Óvulo. Bem, estróbilo, tanto de gimnosperma como de angiosperma, tem óvulo. Ovário. Ovário é a estrutura exclusiva das angiospermas, que inclusive se transforma no fruto, que é usado para diferenciar das gimnospermas, inclusive no nome. Então a resposta é a B, evidentemente. Mas veja, grão de pólen, saco embrionário e gametófito são estruturas que ocorrem nos dois. Então não daria para usar para diferenciá-los. Beleza? Então me despeço deixando aqui o gabarito dos outros exercícios e uma sugestão de tarefa lá na página 42. Legal, pessoal? Grande abraço, espero vê-los em breve. Até mais.